Olá, Boa amigo. noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Bom demais. Tudo jóia, graças a Deus também. Seja bem-vindo de novo, né? Que Nós nós treinamos tenhamos à uma tarde. noite. Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez, né? Mesmo depois dessa crise toda, a gente contar ainda com recursos como esses que nós temos hoje em dia para estarmos perto e continuarmos, né, o que a gente estava fazendo lá na casa espírita, porém agora dentro de casa, né? Amigos, sejam todos bem-vindos aí. Já coloquem aqui escrito, por favor, se vocês nos veem e nos ouvem bem, por favor. Se nosso áudio está legal, se o vídeo está bom, para a gente fazer a nossa prece de início e já começar já com a nossa live. Coloquem escrito aqui embaixo para a gente, por favor. Adriana, beleza? Então tá jóia, ok, o áudio. Jane, ok também, confirmou. Amigo, então vamos dar início, né? Nossa live de hoje. Nós temos a honra de ter o nosso amigo que nós já tínhamos lá na casa, aqui também, né? Dentro de casa. E como de costume, nós vamos fazer a nossa prece para que a gente comece o nosso estudo de hoje, né? Rogando aos espíritos de luz que venham até o nosso encontro. Espíritos estes que nos apoiam todos os domingos, né? Segundas e quintas, sempre a essa mesma hora, intuindo-nos nós e os nossos amigos que vêm até o nosso encontro, de bons pensamentos, que a gente consiga fazer dessa noite, desse encontro, uma hora que nós saiamos produtivos, né? Nós consigamos sugar o que a gente vem aqui para a gente compreender e que a gente possa colocar em prática, acima de tudo. Hoje eu escolhi uma prece da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, para a gente fazer uma prece. Então, convido a todos que, quem quiser, é claro, fechem os seus olhos do corpo físico e abram os seus olhos do corpo do espírito, para que nós possamos compreender o que essa nossa querida Madre pode nos dizer. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver algum aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus instantes. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para o outro. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos, que vivem e morrem pobres e com fome. No mundo de hoje, dai-lhes, através das nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Madre Teresa de Calcutá. Então, com esses versos lindos, né, que a nossa irmã trouxe, damos início hoje à nossa live com o nosso amigo Manuel, falando sobre morte, a continuação da vida. Amigo, então nós vamos dar início agora. Nós temos 55 minutos para a gente falar sobre o tema. Então nós vamos dividir em dois instantes. Na primeira meia hora, nós vamos falar discorridamente, né? E a segunda meia hora, caso alguém manifeste aqui, a gente vai tirar um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas, né? Falar sobre o tema de uma forma mais próxima aí dos nossos amigos que estão aqui com a gente. Então, a palavra é toda sua. Muito bom, muito obrigado. É uma grande alegria estar com vocês de novo. Estava com saudades. Normalmente no domingo à tarde já ia preparado para fazer a viagem, pegava a estrada, chegava lá, encontrava o pessoal
fazendo um estudo do Evangelho lá do NEP, e depois o nosso estudo. É uma grande alegria. Nosso tema, morte, a continuação da vida, ele vem no momento que eu considero adequado, porque um dos assuntos principais que as pessoas estão tendo é sobre a pandemia. E quando elas estão conversando sobre a pandemia, não é exatamente por causa da pandemia, mas o medo da morte que se manifesta em todos os corações. Apesar de todos os religiosos envolvidos com o cristianismo sabermos que Jesus ressuscitou e, portanto, a vida continua, todos nós temos um medo estranho, intenso, impressionante com relação à morte. Tem gente que, muitas pessoas não vão assistir essa palestra só porque está escrito morte. Só a palavra, só conversar sobre o assunto, elas já dizem, não, a gente não pode ficar conversando sobre esse assunto, não, que atrai. É bem cheio de misticismo, né? Cheio de... Falta em nós, de alguma forma, uma modernidade no pensamento. Falta uma atualização nos nossos conhecimentos. E por isso a gente acaba se comportando de uma maneira arcaica, de uma maneira quase que primitiva. Porque, vamos lá, vamos voltar lá no Evangelho. Existem algumas narrativas, quando nós temos a atenção voltada para o Pedro, que são de deixar-nos com a pulga atrás da orelha. Veja, Pedro, junto com André e João, eu posso estar errado, deve ter sido Pedro, Tiago e o João, presenciaram a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Todos nós prestamos muita atenção na transfiguração. Mas o fato é que durante a transfiguração estavam com ele Moisés e Elias. Bom, vamos lá? Moisés e Elias. Isso significa que Pedro, o João e o Tiago viram espíritos. Concorda? Moisés e Elias estavam mortos. Portanto, naquele momento, eles viram uma manifestação espírita, de espírito. Pessoas mortas apareceram para o Pedro, para o João e para o irmão do João, que é o Tiago. Certo. Aí depois Jesus morre. Ele é crucificado. Os discípulos, de acordo com as narrativas, por exemplo, do Boa Nova, que entram em detalhes dos bastidores daquele momento tão doloroso para todas as pessoas envolvidas, os discípulos ficam depressivos, eles sentem a perda, porque no processo da morte há uma perda por causa da separação. Eles ficam ali depressivos, tristes, eles têm um luto. Mas é curioso, se Pedro e João viram e compartilharam com os discípulos, todos eles sabiam, mas sabiam mesmo, que a morte não era o fim. Eles tinham visto o Espírito, gente. Eles tinham visto Moisés e Elias. E, no entanto, quando Jesus morre, eles ficam lá, todo brocochô, desanimado. Ah, acabou. Ele não era o Messias nada. Foi morto. Ele era um fraco. A gente achava que ele era forte, mas ele era um fraco. E fica com esse tipo de pensamento, com esse tipo de entendimento errado. Errado, vencido, incoerente, ilógico. Nós temos espíritas que frequentam reuniões mediúnicas, que veem ali manifestação anos e anos a fio, e têm o mesmo comportamento perante a morte. Como se aquelas pessoas que eles conversassem lá nas reuniões mediúnicas não fossem espíritos. Já leram as obras do Emmanuel, as obras do André Luiz, as obras, gente, infindáveis obras mediúnicas. E, de repente, na hora que chega um momento de morte, eles também parece que esquecem que estavam lendo livros escritos por espíritos
mortos. Percebe que há um distanciamento entre a realidade e aquilo que nós fazemos ou sentimos? Porque qual é a realidade? A realidade é esse convívio constante com essas manifestações. E aqui eu estou falando dos espíritas, mas nós podemos estender a todas as religiões. Um umbandista que vai num terreiro e ali vê manifestações de espíritos. Lá no templo dos protestantes, eles também afastam os demônios. Eles conversam lá. Na Bíblia, nós temos evocação de mortos. Tem um rei que evoca os mortos. Está documentado lá na Bíblia. Ele evoca, o morto vem e responde para ele. Então, peraí. Todos nós envoltos nesse ambiente temos clareza de que a morte não é o fim. Porém, a nossa atuação nesse momento é uma atuação de desespero, de desânimo, de fim, de término, de acabou. Né? O que não é, de novo, digo, não é coerente. Porque todas essas manifestações nos dizem, nos provam, nos asseguram a continuidade da vida. Aqui eu nem estou entrando nos aspectos da reencarnação. Eu tenho estudado uma obra que chama Vida Antes da Vida, de uma autora americana, uma pesquisadora. Ela não é espírita, ela não é católica, ela é uma pesquisadora lá. O que eles estão estudando? Casos de reencarnação, onde a criança traz um sinal da outra vida. Ela morreu, por exemplo, por um tiro. Levou um tiro. Aí a bala entra na nuca e sai aqui perto do olho. A criança nasce com uma marca na nuca, aqui, e em pequeno, ali antes dos 4 anos, conta como morreu, conta que aquilo é um sinal de um tiro, fala onde que morou, falam quem eram os pais, fala a cidade, conta detalhes, e aí os pesquisadores vão lá e comprovam todas essas coisas. Não estou querendo aqui nem falar sobre a reencarnação. Estou só dizendo sobre essas outras situações que nós vamos juntando e formando um contexto em que é claro que há em nós algo mais do que a matéria e que esse algo mais do que a matéria sobrevive à morte. Vamos fazer um caso mais corriqueiro? As histórias de assombração. Quem não conversando com os nossos tios, nossos pais, nossos avós, já não ouviu contar histórias de assombração? Assombração mesmo. De espíritos que aparecem, de manifestações, de barulhos, de visões, de ter que correr. Gente, isso tudo vem de onde? Ah, não, é crendice popular. Ah, tá. Tá certo. Junta a isso o fato de que algumas pessoas ainda dizem que ninguém voltou de lá para contar o que tem. É muito contraditório, porque estuda-se a ciência, aceita-se as proposições da ciência, mas quando a ciência fala sobre a sobrevivência da alma, não, isso não serve, isso não é ciência. Nós temos um preconceito. Um preconceito para quê? Para justificar o nosso comportamento infantil, o nosso comportamento primitivo. Primitivo mesmo. Precisamos entender que nós estamos vivendo num século onde o computador, com as inteligências artificiais, com os algoritmos que estão sendo desenvolvidos, o próprio computador, baseado nesses raciocínios todos, já tem as conclusões. Pegaram as obras do Chico, colocaram lá num algoritmo de identificação de padrão, e a conclusão do algoritmo é que a obra que vem assinada por Emmanuel pede uma personalidade distinta da obra que vem assinada por André Luiz. São 2 pessoas que escreveram as obras. 2 pessoas. A gente sabe que o médium que recebeu a psicografia é o Chico. Mas a personalidade lá está tão caracterizada que os algoritmos de inteligência artificial identificam como sendo 2 pessoas distintas. O que mais nós precisamos para entender que há uma continuação da vida? Que nós sobrevivemos.
E aí vem obras cinematográficas maravilhosas, o retrato do nosso lar, onde mostra para nós uma vivência fora de nuvens, né? Porque a gente pensa em morte e a gente começa a pensar em vestido de saco, né? Aquele saco branco, aquelas roupas tipo um véu. A gente começa a ter esse tipo de imagem de espírito nas nuvens, ali sentado na nuvem, tocando harpa. Uma imagem absurda, absurda. Então nós vamos viver uma vida cheia de dinamismo, cheia de desafios, cheia de proposições novas a cada dia. Não tem 2 dias iguais na nossa vida. Nós somos desafiados e desafiados e cada vez com problemas mais complexos, difíceis, diferentes e constantemente. Aí a gente pensa que vai morrer, vai para as nuvens, viver numa vida incoerente. É incoerente, é ilógico. Então vem André Luiz e traz as narrativas que são surpreendentes para muitas pessoas. São surpreendentes para quem? Para quem não pensa, não raciocina, não busca a lógica. E desculpa se alguém se sentir ofendido com esses comentários. A minha intenção não é ofender ninguém, é destacar, que é muito coerente quando nós vemos as narrativas sobre a vida espiritual, as coisas que acontecem lá. E vocês que ainda estão, eu não sei, talvez, convém amarrar as calças, porque lá nos Estados Unidos, nessa mesma obra que nós estamos estudando, de um autor que não é espírita, que fala da vida antes da vida, algumas das crianças relatam o período entre as duas vidas. Relatam que estavam lá, que frequentaram uma escola, que se prepararam, que vinha lá uma determinada pessoa que era o líder dele e comentava: olha, você precisa retornar para terminar a tarefa que você não terminou. E aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos continuar nesse medo terrível que nós temos sobre isso? Nós não estamos querendo fazer aqui apologia à morte por vontade própria. Não, a morte por vontade própria recebe o nome de suicídio. E o suicídio é um crime. É um crime que cometemos contra a sociedade, contra a família, contra nós mesmos e contra o nosso Criador. É um crime. É um crime por quê? Porque dá muito trabalho reencarnar, dá muito trabalho vir para a Terra. É muito esforço para nos colocar numa estrutura que se mantenha, em que nós precisamos de professores, nós precisamos de agricultores, nós precisamos de pessoas com transporte, nós precisamos de médicos, nós precisamos de esposas, de pessoas para ajudar em casa, nós precisamos... São tantas as pessoas que nós precisamos organizar para que uma vida aconteça, que é um crime, um aborto, uma eutanásia, um suicídio, qualquer ato, um assassinato também é um crime, só que esse já é sabido. Qualquer desses atos que nos tirem da reencarnação desta vida são atos criminosos que nós teremos que responder. A nossa introdução é essa, é o nosso contexto. Um contexto que se apoia não só pelo Evangelho, não só pelo Antigo Testamento, mas também por pesquisas da época de Kardec, pesquisas mais recentes, mais modernas, usando de estatística, usando de documentação. Nós estamos envolvidos nisso. Basta que nós saiamos da nossa inércia e aceitemos pesquisar, estudar um pouco as coisas para percebermos tudo isso. Uma vez que nós temos o conhecimento, nós precisamos refletir dentro de nós o que isso muda na nossa vida. Porque saber por saber, o que muda? Ah, legal, Manuel. Entendi. Então quer dizer que existe espírito, nós vamos viver depois da vida, a morte é só do corpo. Entendi. Aí eu assisti lá Nosso Lar e vi que tem casas, e você tem que trabalhar, tem que arrumar um emprego, que você encontra com as pessoas que você fez o bem, com as pessoas que você fez o mal. Ok, e aí? E aí? A partir disso, nós vamos fazer o quê na nossa vida? O que saber que a vida continua muda nas nossas decisões? Muda, por exemplo, em procurar um emprego.
Muda, por exemplo, num dia que nós estamos tristes. Muda quando nós estamos desanimados. Muda quando alguém nos procura precisando de ajuda. O que muda? Não muda nada? Vamos continuar vivendo do mesmo jeito? Não é coerente. Não é racional. Ah, mas tudo bem. Nós não somos racionais mesmos. Nós somos o quê? Então, pergunta. Nós somos o quê? Ah, nós somos emoção. Nós somos impulsos. Nós somos pessoas que não temos vontade. Presta atenção no que você está respondendo. Presta atenção, porque quando você desejar um pudim de leite condensado, vai ter alguma coisa errada aí, porque você é uma pessoa sem vontade. Você age simplesmente por impulsos, você é uma máquina, não é? Não é assim que muitas pessoas se veem? Ah, não, eu tenho emoção, porque eu gosto, eu choro. Ok, ok, ok. Então, vamos juntar isso, vamos olhar para nós como nós realmente somos, vamos olhar para esse conhecimento e colocá-lo em perspectiva. Nós somos desafiados a entender que nada do que fizermos vai eliminar a nossa imortalidade. Nada do que fizermos, nada do que nós desejarmos vai impedir que nós continuemos a viver. Ah, mas fulano não acredita, o problema dele, ele também vai morrer, ele também vai chegar de lá. E a questão é que eu, tendo esse conhecimento, eu posso chegar de lá preparado. Preparado. Se você fosse fazer uma viagem hoje, você acabou de ganhar uma casa em uma dessas novas cidades que estão sendo construídas na China, que já vem com infraestrutura completa, preparada para 2 milhões de habitantes, fibra ótica em todos os apartamentos, os supermercados localizados a uma distância adequada, os serviços localizados também. Uma cidade desenhada para uma qualidade de vida extraordinária. Se você for para esse lugar, como se preparar para isso? Ah, você quer ir? Mas você não fala chinês. Você tem que se preparar, meu amigo. Minha amiga, tem que se preparar. Qual é a língua das cidades boas de se viver no plano espiritual? Caridade. Caridade. São as nossas vibrações luminosas que partem do nosso coração, do nosso sentimento amoroso, que nos conduzem a uma cidade desse tipo que eu acabei de descrever na perspectiva material, que na perspectiva espiritual é muito, muito melhor. Se você já ficou com vontade de ir para um lugar desse, onde você não tem ladrão, você tem tudo que você precisa para viver bem, você tem escola para os seus filhos, você tem segurança, você tem trabalho, ir para um lugar desse demanda de nós caridade. É por isso que Jesus vem e frisa para nós a lei de amor, frisa para nós o perdão. Porque mesmo naquela época era essa mesma lei. A lei divina, a lei natural, ela é uma. Ela persiste ao longo do tempo. Ela não muda. Por quê? Porque é divina, ela é perfeita. Ela foi feita para a nossa felicidade. Nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessas leis. Então já era assim. Naquela época já era assim. Quando Jesus vem e convida-nos para o amor, para o perdão, para caminhar 1000 passos, para entregar a capa, o que ele está fazendo? Nos preparando para vivermos no lugar que ele vive. Porque ele diz para os discípulos: eu vou preparar-vos um lugar e voltarei para buscar-vos, para tê-los comigo. Já pensou? Você poder viver e ser vizinho do Cristo? Já pensou mesmo? Porque Jesus, ele é um trabalhador incansável. Você não vai vê-lo em casa. Você vai vê-lo trabalhando. Você vai vê-lo indo à procura dos necessitados
para manifestar seu amor, para cuidar das pessoas, para socorrer as pessoas. Nós temos narrativas que nos mostram como é a vida dos espíritos. O livro básico da nossa doutrina é o livro dos espíritos. Não é o livro dos espíritas. Ele é um livro que trata sobre os espíritos. E além de tratar sobre os espíritos, ele veio também por eles, porque somente os espíritos que estão fora da matéria podem nos contar como é a vida que nos aguarda. E estes espíritos nos contam, tá lá, gente, estude o livro dos espíritos. Ele é um preparo para a gente chegar lá tranquilo, preparado. Estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, não, o livro dos Espíritos tem muita pergunta, eu acho ele cansativo. Ok, você quer perder essa oportunidade, porque o Espiritismo, com toda essa luz, toda essa organização que ele trouxe, você não encontra fácil no resto do mundo. Não encontra, porque no resto do mundo há uma pressão muito grande. Nós viemos para a pátria do Evangelho para isso, para ser mais fácil para nós. Quantas obras maravilhosas você encontra literatura espírita fácil. Aqui no Brasil, judeu pode ler livro espírita. Católico pode ler livro espírita. Umbandista pode ler livro espírita. Budista pode ler livro espírita. Todo mundo lê livro espírita, gente. Todo mundo. Não precisa mudar de religião. Porque eles veem lá que Kardec mesmo fala que não precisa. Não precisa. Precisa fazer caridade. Precisa mudar o comportamento. Precisa mudar as emoções, os sentimentos. Então aqui nós encontramos todos esses povos com todas as crenças possíveis se preparando. Porque sabe o que vai acontecer depois? Nós vamos morrer. Vamos voltar para esse mundo espiritual. E depois nós vamos reencarnar. E provavelmente nós não vamos reencarnar no Brasil. E quando nós chegarmos em outro lugar, nós vamos sentir uma saudade, vamos sentir uma falta. Nossa! Nesse final de semana, teve live do Rossano, do Haroldo. Do Simão, parece que não teve não, mas durante a semana teve. Do Arthur, do Deluca, da Tereza, do Peixinho. Gente, escolhe um. Você tem aqui uma disponibilidade maravilhosa de esclarecimento. Psicólogos falando para nós, médicos, engenheiros, advogados, pessoas simples, de todas as características possíveis, todos num esforço enorme, coordenado pelo Espírito de verdade, para nos preparar para que nós, no ambiente espiritual do Brasil, tenhamos cidades cada vez melhores, cada vez mais iluminadas. Por quê? Cidades para receber pessoas amorosas, pessoas que compartilham, pessoas que perdoam, pessoas que fazem campanha para ajudar as outras. É muito, muito, muito bom saber disso. Porque isso nos iguala, isso nos aproxima, isso nos coloca numa condição de sermos felizes. De sermos felizes, sim, de sermos extremamente felizes. Todos nós. Ao sabermos que a morte não vai nos afastar das pessoas que nós amamos, não vai impedir que essas pessoas que nos amam retornem para nos socorrer, não vai impedir que nós aproveitemos o que nós aprendemos nessa existência, não vai nos afastar desse propósito que nós tenhamos desenvolvido dentro do peito. Nós temos tudo isso. Nós estamos aqui cônscios, cientes, plenos dessa continuidade, dessa imortalidade. E mais do que isso, com total condição de sermos absurdamente felizes fora da matéria. Não esperemos mais. Abracemos esse convite que nos é dado, que nos é feito diariamente para sermos amorosos, para sermos caridosos. Caridade. Essa palavra resume tudo. Ela é o nosso caminho, ela é o nosso alvo, ela é tudo de que precisamos. Ô, Augusto, eu estou aqui sem relógio.
Quanto tempo nós estamos aí? Nós temos 31 minutos de live. É, pessoal, se por acaso vocês quiserem já perguntar alguma coisa, podem colocar escrito aqui embaixo e a gente pode continuar, tá? Você pode ir falando aí. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, eu te paro aí e a gente comenta sobre. Mas eu acho que está indo muito bem. Acho que essa linha sua está sendo ótima. Acho que se você quiser continuar, vai ser muito bom. Ok. É que o que nós tínhamos preparado basicamente é isso. Esse desafio, né, para que nós olhemos para nós mesmos e tentemos explicar por que nós somos tão ilógicos com relação a esse assunto. Essa perspectiva de que nós temos muitas fontes de informação para que nós possamos estar preparados. A compreensão que essas fontes de informações estão mais fáceis para nós hoje, mas que elas existem de todos os tempos, em todas as épocas, e que esse comportamento de incoerência, ele acontece, não é de hoje, porque nós encontramos registro deles, inclusive, no Evangelho. Esse é o resumo das nossas intenções com relação a hoje. Eu sempre gostei das obras do André Luiz. Eu sempre tive dificuldade com Emmanuel e muito mais facilidade com o André Luiz. Sempre achei assim muito coerente, muito claro as explicações que ele dava. E cada um dos capítulos do nosso lar, e olha só, o Haroldo está fazendo um estudo, uma live, se não me engano, semanal, acho que na quinta-feira ou na sexta-feira, estudando o livro Nosso Lar, capítulo a capítulo, pedaço por pedaço. E ele vai gastar muito tempo, porque ele entra em muitos detalhes, né? Mas é muito bom. Cada capítulo dele é uma surpresa. Mas existe um livrinho mais fino, mais simples, chamado Violetas na Janela, que fala de uma adolescente que desencarna. Ela tem uma linguagem mais jovem, mais juvenil, muito simples de entender, muito gostosa de entender. E eu uso muito um exemplo de uma história que ela conta, que de manhã cedo ela chega e olha no espelho e decide como é que o cabelo dela vai ficar, sem ter que fazer prancha, sem ter que ficar ali, passar uma tinta. Ela decide, não, hoje eu quero ser ruiva, hoje eu quero ser loira, hoje é cabelo anelado, hoje é baby look. E ela olha lá e mentaliza, e o corpo, né, a matéria no plano espiritual corresponde. Parece mágica. Quem está de fora olha e pensa assim, não, isso é muito mágico, isso é muito fantástico. Se você quiser se apegar a um trecho desse, ok, parece mágico. Mas ela vai contar lá outras coisas. Ela vai contar, por exemplo, que a mãe dela, que sempre gostou de violetas, ela olha para as violetas e deseja que a Patrícia receba aquele agrado, receba aquela violeta, receba aquela flor, como sendo um mimo do carinho dela. E o que acontece lá no plano espiritual? Ela recebe uma flor, ela recebe uma violeta que lembra dos pais, lembra da casa dela. E aí a gente vai lá no Memória de um Suicida, onde eles estão no quarto, e eles ligam um aparelho de transmissão, e eles veem as pessoas que estão lembrando deles, que estão orando por eles. Gente, na época em que o Memórias foi escrito, não tinha internet. Não tinha, era impensável. Era maravilhoso, era fantástico, mas era real. Porque quem separa dois corações que se amam? Quem separa? Não consegue, gente. Vai, tenta de amar seu filho, sua neta. Tenta de amar uma pessoa querida. Tenta parar de amar. Não é possível. Se não é possível, como é que a gente consegue viver com a ideia de que nós vamos nos separar para sempre de pessoas queridas? Não é possível. Não é possível. Não é lógico, não é coerente. Eu trabalho com computador desde os 15 anos, eu trabalho com lógica desde os 15 anos, e sempre foi extraordinário ver a simplicidade, a coerência dos ensinos dos Espíritos. Por isso eu convido a todos para estudar, para lerem essas obras e se prepararem. Porque, meus amigos,
o que nos aguarda de lá e de cá é caridade. É caridade para conosco, é caridade para com os outros. Então precisamos nos afeiçoar a esse jeito de viver, a esse jeito bom de viver, a esse jeito de olhar para a vida confiante, porque nessa reencarnação eu estou pobre, 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 de maré, maré, maré. Mas na outra vida eu fui rei, com muita fartura. Na próxima vida eu vou ser um agricultor, na outra eu vou ser um violinista, na outra. Eu vou ter tantas vidas, tantas experiências, e em cada uma delas, pessoas amorosas comigo, pessoas que me amam, pessoas que eu amo, oportunidade de aprendizado, oportunidade de auxiliá-las, de socorrê-las, de também receber amor delas, receber amparo, receber carinho. A proposição do Cristo para nós com relação a uma vida, essa vida intensa, essa vida em abundância, essa vida que extrapola os limites que nós estamos, porque limitados pela morte, a dor é um desespero, uma doença é um desespero, é uma aflição contínua, isso rouba de nós a felicidade, rouba de nós o equilíbrio. E, no entanto, uma vez que nós entendemos essa lógica, que percebemos essa coerência, viver é bom demais, gente. Viver passa a ser uma grande aventura, cheia de surpresas, cheia de desafios, melhor do que os melhores videogames. Eu nunca vi um videogame igual à minha vida. Nunca vi. Amiga, eu acho que cabe muito uma frase que eu e meus pais vimos um filme que ele não é espírita nesses dias agora, coisa que a crise está nos dando a chance de vermos os 3 filmes, né? É uma parte do filme em que a jovem, ela diz uma frase que, segundo Albert Einstein, olha que Einstein, né? Foi um físico, né? Não tem nada a ver com essa área. Ele disse que só há 2 maneiras de se viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu achei muito, assim, achei ela complexa, mas ao pé da letra ela é muito simples, porque a gente vai muito ao encontro disso que você falou agora, que a gente vive uma vida como se nada fosse tão bom assim, né? Que a gente olhasse as coisas somente pelos olhos do corpo, a gente olhasse a gente reclama desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. Enquanto a gente dorme, a gente sonha reclamando. Se a gente tiver noção do quanto que é valioso, né? Isso que a gente chama de vida, que nós estamos tendo a continuidade dela aqui, a gente conseguiria ver todos os dias como se tudo fosse milagre, porque essa oportunidade de estar aqui encarnado, gente, a chance de nós estarmos, quem está vendo essa live agora e quem vai ver, a oportunidade de crescimento que a gente está tendo é algo assim incompreensível. Nós ainda não temos a compreensão do quanto que isso vai nos incentivar a desenvolver o nosso espírito, e é para isso que a gente está aqui. Eu acho que coube muito bem essa frase, eu tinha que comentar ela. Perfeitamente. A vida é realmente esse milagre. Essa conjunção de amores. E quando eu digo conjunção de amores, Augusto, é porque, pensa bem, se as pessoas não vivessem baseado na confiança, nós não teríamos sociedade. Você não entraria num ônibus, você não entraria num avião. Você não compraria coisas. Porque imagina, você vai comprar uma coisa e se não funciona? Se nós vivêssemos na desconfiança, nós não viveríamos. Então, se nós prestamos atenção nas bases da vida, nós vamos ver que as bases da vida estão enraizadas, só são possíveis porque o que Jesus falou era verdade. Porque se todos odiassem, todos nós já teríamos morrido, a vida teria acabado para o ser humano. Se todos nós mentíssemos, a vida não seria possível. Se todos nós roubássemos, a vida não seria possível. Então a vida é possível por causa dos mandamentos, que muitas vezes a gente fala assim, não é possível seguir. Meu amigo,
Tanto é possível seguir porque a vida só é viável na Terra porque a maior parte de nós vivencia, na maior parte dos tempos, os fundamentos da verdadeira religião. Que os fundamentos da verdadeira religião não tem a ver com igreja, não tem a ver com templo, não tem a ver com casa espírita, não tem a ver com isso. Tem a ver com essa confiança no ser humano, confiança na vida, confiança nas forças que nos cercam, que é o que o Einstein chamou de milagre. Então é isso. Obrigado pela atenção, obrigado por estarem conosco, um abraço a todos que estão aí sintonizados. Vocês sabem, porque eu sempre digo, que os espíritos estão nas casas de vocês agora, os anjos de guarda, as falanges de trabalhadores, de benfeitores da Casa do Caminho, as falanges do Fé, Esperança e Caridade, que é o centro ao qual eu sou vinculado, que estão todos conectados ao Espírito de verdade, que trabalham em cooperação. Esses trabalhadores do bem, esses obreiros do Senhor, estão agora nos seus lares. E se você não está vendo ao vivo, se você vai assistir depois, o fato de você estar assistindo, você vai sintonizando, suas vibrações vão melhorando, você vai atraindo, eles sintonizam com você e eles estarão também na sua casa. Em 2025, em 2030, em 2050. No momento, no tempo, no espaço em que você se encontrar conosco, saiba que os Espíritos do Senhor também se encontrarão com você. Um abraço. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Você faz a prece, Augusto? Pode ser você também. Você que sabe. Antes da gente fazer a prece, eu acho que não coincidentemente, né, eu estava fazendo um estudo aqui em casa da Revista Espírita do mês de maio de 1862. Caso quem quiser também, eu encaminho ela digitalmente. Nesse mês estuda exatamente um caso de um amigo da Sociedade Espírita de Paris, que solicita aos colegas, né, que peçam a ele, enquanto espírita, depois desse desencarne, que venha até eles e lhe expliquem como é uma sensação de um espírito que se desencarna imediatamente após, né, esse fato. E é uma história assim, muito linda. Kardec tem uma forma muito sutil, né, muito leve de falar, e eu acho que é encantadora. Então, quem quiser, tá, pode chamar a gente aqui, que eu envio, que eu acho que é uma forma muito legal de entender um pouco o que seria esse desencarne, né? E aí você falou uma coisa legal, que eu acho que quando a gente entende que isso aqui é uma chance de, né, desenvolver, nós encarnados já é uma chance excelente, única. Nós encarnados espíritas é uma chance mais única ainda, né? E a gente tem a chance de ter isso que você falou, que eu achei muito legal, fazer essa modernidade, essa atualização de pensamento é algo que poucos ainda têm a chance. Então a gente está num filtro assim elevado, e a gente fazer jus desse filtro é muito bom, né? Augusto, a Terezinha fez uma pergunta aí. Tá. Mesmo sabendo da continuação da vida depois da morte, por que dói tanto a separação? Terezinha, existem algumas razões. Uma é para que nós tenhamos o valor disso. Existem coisas que a gente traz em nós que fazem parte da nossa constituição, que eu não sei como é que Deus pôs isso lá, tá? Eu não tenho elevação suficiente para conhecer os processos. Eu sei que tem. Por exemplo, quando a minha neta estava para nascer, e agora eu tenho duas, elas fizeram 2 anos, só o fato de saber que as minhas meninas, que o meu menino e a minha menina estavam grávidas, eu já amava. Como eu posso já amar sem nem nascer ainda? Porque são os espíritos, são espíritos afins. Ok. Mas não é estranho? É muito automático. Existe alguma coisa dentro de nós com relação a isso. E eu acho que esse mesmo sentimento de alegria na proximidade, ele tem o inverso, de falta na distância. De falta mesmo. Porque a separação gera uma falta. O que alivia a dor? A vida. Porque a cada dia depois da separação, nós somos desafiados.
São mil e uma coisas que acontecem para envolver-nos e promover em nossos caminhos novas emoções, emoções boas, de alegria, de novos encontros, de estar junto, de proximidade. Para esquecer o outro? Não, não para esquecer o outro, para lidar com a distância e com a separação. Eu tenho amigos da Roma antiga, porque eu sei que eu reencarnei na Roma. E de vez em quando dá saudade, porque a separação tem essa coisa da distância. Mas você acredita que de vez em quando a gente acaba se encontrando? Se encontra em sonho, se encontra por proximidade, o coração se alegra. Nós precisamos olhar para as situações que nos cercam e compreender que, além da matéria, existem outras forças que nos unem e que nos tocam. Então, dói a separação? Dói sim, mas compensa a vida que nós temos. Porque depois, eu acho que quanto maior foi a dor da separação, maior será a alegria do reencontro. É como se eu estivesse adiando uma alegria, né? Eu vou tê-la depois. E mais, ao ver a dor que eu estou passando aqui, eu também vivo mais intensamente junto das pessoas que ainda estão comigo. É um mecanismo, só Deus para pensar uma coisa dessa, né? É um mecanismo divino que tem dentro de nós para nos fazer ver o outro que ficou, o outro que está próximo, que nós ainda temos condições de viver intensamente com eles. E depois, aquele que separou, com o tempo, nós vamos percebendo que nós vamos reencontrá-los. Nós vamos ter com eles de novo. Espero que isso tenha, de alguma forma, que isso te ajude a lidar com essa dor, que é uma dor doída, mas que é uma dor que alivia ao pensarmos nesse reencontro, ao pensarmos nessa alegria desse reencontro, e que se alivia ao aproveitarmos as pessoas que estão próximas de nós, para que quando nós nos separarmos, para doer muito, porque nós vivemos muito intensamente com elas. Tem uma coisa legal também, amigo, que quando a gente, assim, enquanto nós espíritas, a gente às vezes dá uma ideia de que a gente não pode sentir dor pela perda, né? Porque a gente sabe que a dor é inevitável. Nós Dói. sentimos a dor porque há separação. Nós não temos como não sentir. Estranho fosse se nós não sentíssemos. Mas a gente, pensando do ponto de vista que cada um tem o seu desafio, a sua hora, a sua prova, né? Eu acho que a gente respeitar essa separação como algo necessário e a gente não ver mais do ponto de vista assim que eu quero e eu preciso ter alguém junto de mim, né? A gente precisar libertar também, porque cada um de nós aqui, enquanto pais, mães, filhos, cada um vai ter a sua hora. Todos vieram em uma hora só, partiram em uma hora só. E a gente respeitar esse instante de separação momentânea também é uma forma da gente dizer assim, eu te amo, eu sei que você tem a sua hora, né? E a gente vai se ver, a gente vai se sentir em uma hora ou outra, né? E acaba que quando a gente entende a morte como uma separação temporária e uma continuação de uma outra vida, né? Dessa mesma vida, mas em um outro plano, a gente evita sofrimento, desespero, o medo, egoísmo, acima de tudo, porque infelizmente a gente quer muito que o outro esteja próximo, né? Eu me lembro muito de um caso de Chico, né, que ele conta que ele tinha pegado um voo para fazer o Pinga Fogo, né? Se eu não me engano. E aí, no meio lá do voo, turbulência forte, né? Aí Chico desesperou, falou assim: Fala-me Deus, eu não quero morrer agora. Emmanuel chegou do lado dele e falou assim: Chico, para que é isso? Aí ele: Emmanuel, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o Emmanuel: Chico, se for para ser a sua hora, morra com dignidade, mas não assim. Não tem, não tem necessidade, né? E a gente entendendo a vida dessa forma e a morte como uma continuação, não como um fim, né? Eu acho que a gente evita muito isso, né? Augusto, Acho que a Marta é, fez uma. Ah, tá, desculpa. a, nós tivemos uma calopsita aqui em casa.
E um dia ela morreu. E a minha esposa, que nem era a mais próxima da calopsita, chorou, mas chorou, mas chorou. Porque dói, gente. Se dói separar de uma calopsita, se dói separar de um cachorro, de um gato. Gente, dói mudar de emprego, dói mudar de escola, dói. Por quê? Porque nós temos um aprendizado a realizar com essa dor, que é valorizar o momento que nós estamos vivendo com o outro. Alguém perguntou aqui sobre, e se a pessoa que foi antes de mim, mas e se minha irmã gêmea que desencarnou antes de mim já tiver reencarnado quando eu for? Aí você vai ser anjo de guarda dela. Simples assim. O Haroldo conta que ele teve um irmão gêmeo, só que o menino morreu. E ele conta lá de uma reunião mediúnica que um médium fala para ele: Haroldo, eu estou te vendo 2 vezes. Eu estou vendo outro igualzinho você aqui. E ele fala: não, esse médium é de verdade, esse médium é verdadeiro, porque esse aí é o meu irmão gêmeo. Ele teve um irmão gêmeo. Então, meus amigos, nada, guardem isso. Nada quebra os laços de amor. O amor é indestrutível. O amor é a essência da vida. O amor é Deus. É isso. E nós temos a chance de aqui estarmos espíritas e termos a chance também de aprendermos a ser espíritas, né? Esse é o grande nosso desafio, né? Amigo, então, com esse instante, com essa hora aí produtiva que a gente teve, né? Nós somos gratos à sua disponibilidade, generosidade em estar aqui, né? Compartilhando de estudos que, creio eu, seja de anos, né? E isso é generosidade e, como eu sempre digo, do que vale conhecermos e sabermos algo se não termos a chance de compartilhar. E isso é muito bom, né? Então, caso você quiser fazer a prece nossa, à vontade. Sim, vamos lá. Senhor, como é bom sentir a Tua presença nos amigos, nos filhos. Sentir a Tua presença na vida. Ver as crianças correndo, cheias de vivacidade. Ver os velhos com suas sabedorias. Ver, Senhor, aqueles jovens enamorados formando uma família nova. Uma mãe declarando sua fé, sua esperança na vida, ao abraçar aquele ser miudinho, tão necessitado de amparo, de proteção, de carinho. Senhor, quanta beleza colocastes nos nossos caminhos, flores sem conta, o azul do céu, pintado pelas nuvens brancas, envermelhado pelo sol que se põe, a lua a brilhar, as estrelas a nos falar do infinito. Quanta vida, Senhor, quanto movimento, quanto amor. E por nos sentir envolvidos nesse amor, te agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, então, gratidão por estarem aqui. Por acaso, se quem não tiver conseguido assistir essa live desde o início, a gente vai subir ela para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e a gente vai postar também no canal YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, para quem quiser encaminhar o link, tá? Para alguns amigos, conhecidos, à vontade, tá bom? Manuel, obrigado de coração e a gente espera que a gente se encontre algumas vezes ainda, tá bom? Combinado. Um abraço a todos. Um abraço a todos de Patrocínio, das outras cidades do entorno. Um abraço. Até.